aonde você não concorda nem discorda, você não fala nada, só fica quieto no seu canto. E eu vou dizer uma coisa para você, querido, não falar é falar alguma coisa. Não falar é falar alguma coisa. Um crente que omite a palavra de Deus é um crente que não concorda com a palavra de Deus. Se existem espaços do seu convívio, da sua vida, onde você tem omitido a palavra de Deus, porque ela vai ser entendida como uma ofensa, ou como uma ignorância, ou como qualquer outra coisa, o fato é que você está negando Cristo para as pessoas. Negar Cristo para as pessoas é negar a Cristo. E a palavra diz que aqueles que negam a Cristo serão negados por Ele diante do Pai. E nós, enfim, começamos essa série falando sobre como nós podemos entender que hoje nós estamos vivendo esse tempo, esses últimos tempos, vivendo tempos onde pessoas têm se desviado da fé, e não só se desviado da fé, mas seguindo também ensinamentos que não são os ensinamentos, a doutrina do Evangelho. Amém? E se você quiser, enfim, ouvir essa mensagem, está no Spotify, vai estar lá no YouTube. Mas na outra semana passada, pastor Caio Escovino esteve aqui e trouxe uma palavra maravilhosa. Ele começou falando sobre a vida de Sansão e como Deus, ele simplesmente ele não usa, Deus ele não gera uma pessoa, né? Ele começou falando sobre a chegada de Sansão, né? Quando vem um servo do Senhor, fala para a mãe dele que vai vir um menino e dá as diretrizes de como esse menino deveria ser criado, sem contato com vinho, sem cortar o cabelo, algumas coisas específicas. Mas pastor Caio falou sobre como Deus ele não gera uma pessoa como qualquer coisa, como uma matéria, mas pessoas elas têm propósito, amém? Você tem propósito, a sua vida, cada ser humano, querido, tem propósito, amém? E falou sobre a questão da igreja neutra, de que não existe uma igreja neutra, a igreja por si só, a igreja que é baseada na palavra, no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é neutra, mas ela tem posição, e a posição é muito firme, a nossa convicção é muito firme, porque ela está baseada na palavra de Deus, amém? Ela não muda de acordo com os tempos, as estações, a cultura, a época. Então a igreja ela não é neutra, mas ela é uma igreja viva, ela é uma igreja que faz barulho, ela é uma igreja avivada, ela é uma igreja que está progredindo, que está avançando, que está pregando o evangelho, curando os enfermos, e por todos os lugares realizando os mesmos sinais que Jesus fez, anunciando, né, a sua vinda. E nós não somos essa igreja neutra, amém? Nós somos uma igreja da palavra, uma igreja do Espírito, uma igreja viva, avivada, barulhenta, amém? E eu estava refletindo essa semana sobre isso, sobre como é importante, eu sei que pode parecer uma coisa boba, mas como é importante a gente realmente entender que nós somos uma igreja viva, o que nós temos, né? A força, o poder do Espírito Santo, esse dunamis, essa unção, essa presença que está dentro de nós não é qualquer coisa, é simplesmente a resposta que o mundo precisa. E sim, a igreja precisa ser barulhenta, a igreja precisa se fazer ouvida, não, como eu posso dizer, se forçar a ser ouvida, mas o poder que está dentro de nós, queridos, é para deixar evidente ao mundo que Cristo está vivo. Amém? Que Ele é vivo, que Ele opera, que Ele está atuando e a sua igreja não está morta, a sua igreja está viva. Amém? Nós somos uma igreja viva. Então, mais uma vez, fica de pé no seu lugar. Levanta de novo. Vamos orar.
Feche seu olho. Se você ora em língua, comece a orar em línguas, comece a preparar esse ambiente, preparar o seu espírito, a sua mente, o seu coração. Lore cancere de caramanzo lorodo cori de canza rabazzo rodo core rebremesce che caramanto lorodo sure de canza rabazzeresce o recamanzo lorodo sure canza rabazzeresce lorodosso remamanto lorodo sure de canza rabazzo lorodosce o requepete colorodo brodo soto. Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. Oh, eu oro em nome de Jesus, que nesse lugar há uma liberdade para pregar a palavra. Oh, em nome de Jesus, nós derrubamos agora todas as barreiras da incredulidade, as barreiras da frieza espiritual, as barreiras da apatia, as barreiras do engano, as barreiras da mentira, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, oh, eu oro em nome de Jesus, que da minha boca saia uma palavra ungida, com força, com fôlego, com unção, para desfazer as obras do diabo, ou para trazer vida, para trazer revelação. Eis-me aqui, Senhor, eis o teu povo aqui. Tenha liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Você está pronto? Amém. Você veio para a igreja. Aqui não tem jogo do Flamengo. Se você errou o endereço, não é aqui, é no Maracanã. Você não veio para o teatro, eu não vou encenar. Você não veio para um show, não vou te entreter. Amém? Você veio para a igreja, eu vou pregar a palavra de Deus. Amém? E continuando essa série, hoje eu não parei para pensar num título. Criação, eles são ótimos, eles sempre pensam num título depois para mim, mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. E nós vamos avançar hoje nessa série. E uma coisa, enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia, 2 Coríntios 4. Vamos começar no versículo 1, 2 Coríntios 4, 1. Mas nós já falamos, né, sobre o fato de estarmos vivendo o tempo chamado de últimos tempos. Temos visto apostasia, temos visto uma aceleração muito rápida de mudança cultural no nosso mundo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Temos visto como é importante, né? A gente viu isso principalmente com o pastor Caio semana passada, como é importante nos mantermos firmados, alicerçados na palavra de Deus, não com neutralidade, mas com uma posição muito firme das nossas convicções, da nossa fé em Cristo Jesus. E nós estamos falando, queridos, dessa série, como eu disse, tenho falado nas últimas semanas, não é só para dizer o que está acontecendo no mundo. Na verdade, eu não quero nem investir tanto tempo nisso, porque existem muitas coisas hoje que o mundo ele tem se levantado e ele tem procurado determinar quais são as pautas importantes que precisam ser abordadas. Eu estou falando que eles têm feito isso em relação à igreja. E é exatamente por conta disso que todos esses assuntos ficam muito em voga nos jornais, nos podcasts, e talvez até mesmo muitos pastores e muitas igrejas têm procurado trazer a resposta das perguntas que o mundo faz para a gente. Por exemplo, sobre casamento homossexual. Eu não vou mergulhar nesse assunto para vocês, porque para a igreja, para a cultura da igreja, isso já é uma coisa completamente solidificada. Igreja do Senhor Jesus nunca vai concordar com casamento homossexual, nem com a prática homossexual. Nós não concordamos. Isso significa que nós
Isso, não concordamos por causa da palavra de Deus. Não concordamos porque, como temos falado, a igreja não é neutra, a igreja é posicionada muito fortemente e exclusivamente na palavra de Deus. Amém? Seja sobre casamento homossexual, seja sobre como a igreja lida com finanças, é uma outra pauta que tem sido muito discutida no mundo e até mesmo nas esferas governamentais, né, sobre como as igrejas, como elas se organizam, como elas se abrem, o que elas fazem, e muitas organizações e pessoas no mundo têm se levantado para tentar determinar como nós devemos viver, agir e se comportar. E assim vai por infinitas outras pautas, onde o mundo tem se levantado sobre autoridade. Me ajuda, pastora Karina, mas sobre o que outros exemplos que eu poderia dar? Aborto, mais o quê? Racismo, feminismo, todos os ismos. Só que tudo isso, gente, é o mundo vindo para nós, na ótica que o mundo considera importante, dizendo, e aí, igreja, o que vocês pensam disso? Mas o que vocês acham disso? E por que vocês não se adaptam? Por que vocês não mudam? Nós não vamos mudar em relação a nada em nenhum desses assuntos. 2000 anos de igreja, não mudou e não vai mudar. Pastor, mas tem igrejas mudando, não são igreja. Não é evangelho, é qualquer outra coisa, mas não é igreja. Como a palavra mesmo nos ensina, se alguém apresenta para você um outro evangelho, considera anátema, mentiroso e amaldiçoado. Amém? Então, queridos, isso é o que o mundo tem levantado. Mas eu não quero aqui ficar simplesmente nesse trabalho, porque é um trabalho inútil, é um trabalho de enxugar gelo, é um trabalho onde eu só fico respondendo o que o mundo me pergunta. Só que nós, como igreja, nós não podemos ficar respondendo o que o mundo pergunta. Porque, em primeiro lugar, o mundo não sabe fazer as perguntas certas. E a gente vai entender isso à luz da palavra. O mundo não sabe fazer as perguntas certas, eles não entendem as prioridades, eles não conseguem mensurar o que é importante, porque eles estão cegos. Como um cego pode guiar um outro cego? Ou como um cego pode perguntar ao que enxerga? Ou questionar aquele que está enxergando sobre a verdade que está sendo apresentada? Vamos para a palavra para a gente entender um pouquinho melhor isso. Amém? 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. A minha versão talvez, deixa eu ver, está um pouco diferente. Está igual ao do telão, porque vocês estão usando o NVT, se eu não me engano. Não é? Eu estou usando o NVT também, porque tem algumas coisas aqui que são mais interessantes. Que a NVT é mais fidedigna ao grego em alguns pontos. Por isso que eu estou usando a NVT, mas acompanhe aí na sua NVI, na sua Almeida Revista e atualizada. Enfim, mas se você quiser pode acompanhar no telão comigo. Amém? Deixa eu continuar. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. Versículo 4. O Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus, o Deus com D minúsculo deste mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Versículo 5: não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então, qual é a postura que a igreja deve adotar, pastor, diante dessa cultura vigente no mundo, que tem se levantado e levantado tantas perguntas, tantos questionamentos em relação à igreja? A primeira coisa, querido, como lemos aqui no versículo 5, nós somos servos de vocês por causa de Cristo Jesus. E isso é muito importante entender, porque quando eu falo que o mundo não sabe fazer as perguntas certas, que o mundo não consegue determinar a escala de prioridades, eu não estou falando de uma posição dizendo que nós somos superiores e eles são inferiores. Vocês fiquem quietos e nos ouçam. Não é isso. Eu estou falando numa posição onde nós, aqueles que pregam de Cristo, que falam daquele que foi crucificado e ressurreto no terceiro dia, aqueles que seguem aquele que veio para servir a todos, amém? Jesus veio para servir a humanidade inteira, e como que ele serviu a humanidade inteira? Morrendo numa cruz, se sacrificando, derramando o seu sangue. Essa é a resposta dos céus para a necessidade da humanidade inteira, amém? Então nós, como os discípulos de Cristo, assim como eles, nós também estamos a serviço da humanidade. Nós estamos a serviço de toda a humanidade. Então não estamos aqui simplesmente para acusar, na verdade não estamos aqui para acusar, quanto mais condenar o mundo, mas nós estamos aqui, como diz no primeiro versículo, para recebemos, o Senhor nos deu essa tarefa de ministrar nesse novo sistema. A palavra ministrar significa trabalhar. Aqueles que estão em Cristo, eles estão trabalhando em favor dos que não estão em Cristo. E o nosso trabalho nesse novo sistema, o sistema da nova aliança, o sistema do ministério da reconciliação que Cristo nos deu, esse trabalho não é apontar o mundo, não é condenar o mundo, não é julgar o mundo, mas é pregar a verdade ao mundo. Enquanto o mundo tem se levantado com pautas que eles consideram importantes, nós, à luz do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, discernindo as coisas espirituais, entendemos, opa, espera, querido. Antes de falar em casamento gay, nós precisamos falar de outra coisa. Antes de falar de aborto, precisamos falar de outra coisa. Antes de falar sobre o que vocês acham sobre nós darmos dízimo ou não na igreja, existe outra coisa que precisa ser falada. Porque, querido, todas essas coisas nada mais são do que venda nos olhos da humanidade. Como uma grande cortina de fumaça sendo lançada, para que as pessoas simplesmente se joguem no chão e fiquem degladiando a respeito de assuntos que para nós não são controvérsia nenhuma. Para a igreja esses assuntos não são controvérsia. Para nós esses assuntos são muito tranquilos. E lógico, para o mundo, esses assuntos eles consideram tabu e muitas vezes apresentam que nós como igreja consideramos esses assuntos tabu. Não é tabu para nós, nós temos clareza. Nós temos convicção em tudo que nós cremos. Tabu é quando não existe um consenso, é quando não existe uma clareza, quando aquele assunto ele é subversivo demais, ele é cinzento demais. Não, para nós está tudo claro. Amém? Porque a luz da palavra e revelada pelo Espírito Santo, nós vemos claramente o cenário. Nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é mal, não porque escolhemos, mas porque obedecemos. Porque confiamos em Deus. Amém? Porque cremos no seu Filho, cremos na sua palavra. Nenhum desses assuntos é tabu para a igreja, queridos. Para o mundo, para eles, é um tabu a forma como nós lidamos com todos esses assuntos. Mas, como eu falei, é uma perca de tempo total.
sentarmos para conversarmos de uma infinidade de outros assuntos, se existe uma coisa, à luz da palavra, à luz do Evangelho revelado pelo Espírito Santo, que não foi resolvido antes e que precisa ser resolvido para bilhões de pessoas no mundo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 2. E a gente vai ler aqui a partir do versículo 1. Amém? Achou? Vamos lá, a palavra, a gente vai começar aqui do versículo 1, do capítulo 2. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Me firmei no poder do Espírito Santo. Versículo 5. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com um tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E eu quero parar um pouquinho aqui, porque, enfim, tem bastante coisa aqui, eu ia ler tudo e depois voltar, mas eu já vou começar a destrinchar aqui esse versículo. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que a mensagem dele não consistia em sabedoria humana. Porque se ele chegasse até eles com um discurso humano, eloquente, com expressões e pensamentos e ideias conectados aos pensamentos, expressões e ideias comuns da época, o pensamento mais vigente da época era o pensamento grego, a filosofia grega, né, a filosofia helenista, enfim, todas aquelas escolas de pensamento, principalmente influenciados pelos filósofos da Grécia, era o que havia de mais, como eu posso dizer, elevado, mais, não era essa palavra que eu queria usar, mais, enfim, né, superior, as principais universidades, os principais locais de ensino, o que era considerado mais importante era o que os gregos pensavam. Na verdade, até hoje em dia, muito do nosso pensamento, principalmente ocidental, é principalmente influenciado pela filosofia grega. Mas, como Paulo, eu não quero falar dessas coisas com você. E isso é muito importante entender. Um péssimo exemplo, por exemplo, é o de... Meu Deus, esqueci o nome agora. Lembrei. Santo Agostinho de Hipona, por exemplo, principal teólogo da Igreja Católica. Uma das principais fontes para a elaboração das teologias que Santo Agostinho de Hipona desenvolveu não foram a Bíblia, mas foram os pensamentos aristotélicos. Você sabia disso? Que, por consequência... todo mundo sabe que é Aristóteles, pastora Karina. Santo Agostinho de Hipona é o principal teólogo católico, mas que também é o principal influenciador dos pensamentos, por exemplo, dos primeiros reformadores, né? Calvino e toda essa escola, né? Eles citam muito os textos de Santo Agostinho de Hipona, que cita muito Aristóteles, que é o pensamento grego, filosofia grega, que é completamente
o inverso do que a palavra crê, que é uma das principais coisas que o apóstolo Paulo combatia já no início da igreja. E o apóstolo Paulo era muito estudado e conhecedor de todos esses assuntos, mas mesmo assim ele chega para a igreja de Corinto e diz: queridos, eu não vou conversar com vocês nos termos que vocês conhecem. Eu não vou conversar com vocês nos temas que são discutidos nas principais universidades. Eu não vou conversar com vocês naquilo que é discutido nas principais rodas. Como é que era o nome da ágoras? As ágoras, não, a ágora era o mercado, mas tinha onde os pensadores iam para poder discursar, não era coliseu, era aquele negocinho cheio de escadinha. Os anfiteatros, isso. Tem outro nome, mas os anfiteatros eram os locais principais, onde os pensadores, os filósofos, eles iam e se sentavam naquele lugar. Não concorda nem discorda, você não fala nada, só fica quieto no seu canto. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Não falar é falar alguma coisa. Não falar é falar alguma coisa. Um crente que omite a palavra de Deus é um crente que não concorda com a palavra de Deus. Se existem espaços do seu convívio, da sua vida, onde você tem omitido a palavra de Deus, porque ela vai ser entendida como uma ofensa, ou como uma ignorância, ou como qualquer outra coisa, o fato é que você está negando Cristo para as pessoas. Negar Cristo para as pessoas é negar a Cristo. E a palavra diz que aqueles que negam a Cristo serão negados por Ele diante do Pai. Ah, pastor, eu sou crente, tal, vim para a igreja, mas sabe, né? Eu fico na minha, eu não falo nada, eu não digo nada. O que o seu mestre ordenou você a fazer? Qual é a principal ordem de Jesus? Não é pedido, é ordem. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, ou seja, ensinar para eles todas essas coisas. Enfim, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a principal ordem de Jesus. O que você tem feito com a principal ordem de Jesus, estando nesse mundo, não sendo desse mundo, fazendo parte de uma cultura que é de fora desse mundo, inserida no mundo, que tem um sistema que eu posso chamar de sistema, né, à luz da palavra, a gente vê um sistema completamente babilônico, pagão, racional, mas é racional e ao mesmo tempo irracional, porque ao mesmo tempo que se fala que Deus não existe, se propaga tantas falsas religiões e tantas mentiras. Mas eu sou neutro. Eu não quero ser polêmico. E essa, querida, é a primeira coisa que a gente vai aprender hoje aqui, nessa noite. E, gente, não tem como fugir disso. O evangelho é polêmico. O evangelho, ele vai ofender. Vai. Se você prega o evangelho, que é o evangelho, a função dele é ofender as pessoas. E ofender você também. Amém? Eu sei que está doendo em alguns, queridos, mas você precisa despertar. Desde pequenininho você foi ensinado errado. Foi ensinado errado. Essa é a verdade. Eu também não cresci na igreja, eu também aprendi errado. Meu maior medo, quando eu era criança, eram alienígenas. Eu seria um ótimo ateu, mas graças a Deus, pela graça e misericórdia do Senhor, os meus olhos foram abertos. Amém? E por isso eu quero avançar com você nessa passagem. Versículo 9, de 1 Coríntios 2. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós
que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, ou seja, o homem que não é espiritual, o homem que não nasceu de novo, o homem que ainda não foi salvo por Cristo Jesus, e ele chama aqui de homem natural, não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo e pensamos como Cristo pensa, precisamos falar como Cristo fala, agir como Cristo faz, de acordo com a sua palavra, não baseado em sabedoria humana, mas baseado no poder do Espírito Santo de Deus, não como alguém que se considera uma raça superior, mas como alguém que se considera servo de servos, humilde, um prestador de serviços da humanidade, que de uma forma radical e de uma forma muito bem posicionada, convicta da sua fé, ele entende: eu preciso abrir os olhos daqueles que estão cegos, eu preciso curar aqueles que estão enfermos, eu preciso dizer a verdade àqueles que estão afogados num poço de mentira. Eu preciso levar liberdade àqueles que estão presos. Amém? Então, queridos, não se trata de sentar para negociar nos termos que o mundo apresenta. Como Paulo disse, ele fala um pouquinho antes, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes. Governos se levantam e tentam determinar o que a igreja deve fazer ou não. Isso não é nada novo. Desde, eu não lembro quem governava a Judéia na época de Jesus, não lembro o nome agora. Alguém lembra? Isso, Herodes. Obrigado. Era fácil, mas é muita informação na cabeça para lembrar ao mesmo tempo. Desde Herodes, desde Nero, até hoje, querido, como sábio Salomão escreveu lá em Eclesiastes, não há nada novo, em cima no céu, embaixo na terra. Tudo é um ciclo, toda hora repete. O que você está vivendo hoje, alguém já viveu e por aí vai. Mas, como igreja do Senhor, como aqueles que são contra a cultura, com aqueles que representam um reino, o reino dos céus, que não é nada, não tem nada a ver com o que o mundo apresenta. Não existe comunicação. A palavra diz que as trevas, ela não tem comunicação com a luz e vice-versa. Não existe nenhum paralelo, não existe nada que conecte as trevas com a luz, não existe nada que conecte o inferno com os céus, não existe nada que conecte o diabo com Jesus Cristo, não existe nada que conecte a mentira com a verdade, não existe nada que conecte o pecado com o que é santo. O mundo, ele senta para conversar apresentando os seus pecados.
O mundo senta para conversar, tentando entender por que vocês não gostam dos nossos pecados? Por que vocês não concordam com os nossos pecados? Por que vocês não aceitam os nossos pecados? Por que vocês não relevam os nossos pecados? E, na verdade, essa pergunta não é feita a nós, porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos do Senhor, nós falamos daquele que é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Acabamos de cantar o nosso Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Você levantou as suas mãos, você declarou isso. Nós não podemos simplesmente sentar e vem cá, querido, vamos conversar sobre o seu pecado. E, infelizmente, é o que muitas lideranças têm feito. Infelizmente, é o que muitas pessoas têm tentado fazer. E qual é o resultado? A aceitação do pecado. Qual vai ser o resultado final disso? Essas pessoas irão para o inferno. Porque essas pessoas não estão sendo libertas de pecado. Elas não estão sendo livres de doutrinas de demônios. Os seus olhos espirituais continuam fechados. Elas continuam a viver em prática de pecado. Elas continuam a viver longe de Deus. Elas continuam a viver sobre o domínio do império das trevas. Elas continuam tomando os seus antidepressivos. Elas continuam vivendo em todo tipo de prática que não tem outra palavra a ser dita a não ser repugnante. Porque Deus é santo, e Ele não muda, e Ele não vai mudar. Milhares de pessoas estão sendo roubadas, enganadas, enviadas diretamente para o inferno, porque pessoas têm se levantado, passado a mão na cabeça e dizendo, está tudo bem. Não está tudo bem, é mentira. É mentira. E o que tem acontecido é que pessoas têm levantado os seus deuses, as suas próprias imagens e semelhanças, buscando apenas conforto e fugindo completamente da verdade. E a verdade é que viverão uma vida confortáveis no pecado e uma eternidade sofrendo no inferno. E esse é o ponto, querido. O evangelho, ele precisa ofender. O evangelho, ele precisa gerar esse impacto para que olhos sejam abertos, para que a verdade seja dita. E no mínimo possível, as pessoas tenham oportunidade, porque também Jesus, ele é aquele que bate a porta. Como diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele bate a porta. Mas Jesus só vai bater a porta do coração de cada pessoa, querido, se você disser a verdade. Nós não dizemos a verdade apenas para condenar, mas dizemos a verdade para salvar. Nós não simplesmente dizemos a verdade para trazer, colocar as pessoas debaixo de condenação, mas mostrar que existe resposta. É a resposta definitiva. É o único caminho, é a única saída. E essa é uma das principais, talvez no segundo culto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje, simplesmente dizer, existe um único Deus, é uma ofensa para muitas pessoas. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Vai ser ofensa para muitas pessoas. Mas no fim das contas, é o que desesperadamente cada ser humano, cada um dos 8 bilhões de seres humanos nesse planeta precisam. Porque é questão de vida ou de morte eterna. E nós estamos nessa
ferrenha batalha que é espiritual, não é batalha intelectual, não é batalha religiosa, não é batalha entre etnias, não é batalha entre cor de pele, não é batalha entre sexo. Todas essas batalhas, querido, que o mundo tem dito que são tão importantes, todas elas são uma grande cortina de fumaça para a única batalha que tem sido travada, a batalha pela sua alma. A batalha do império das trevas com o reino da luz. A batalha do inimigo das nossas almas, o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. O único e suficiente Salvador de toda a humanidade. Amém, queridos? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. Feche seus olhos.